Capítulo 39. A falta de Deus nos corações. Havia sido um período trágico na vida de todos os integrantes do grupo de reencarnados, para enfrentar desafios e testes depois de tão árduas lutas de resgate efetivadas pelo mundo espiritual. Com a morte de Drusila, o palácio ficou sem aquela que, com seus caprichos e ordens, mobilizava todos os empregados. Agora somente Marcos se mantinha em seu vasto interior. Em realidade, a figura do marido viúvo não lhe caía como a melhor veste, ante o espírito que rejuvenescera depois que a esposa fora tragada pela morte, no hálito do veneno que ingerira. As perspectivas para seu futuro, no entanto, eram de todo incertas. Licínio seguia desenvolvendo seus trabalhos no serviço fiel e devotado, de manter em ordem e executar as vontades do proprietário. Lélia havia sido remetida para a prisão, enquanto que Marcos, dentro de suas funções importantes na sociedade romana, tratava de encaminhar o processo ante os juízes corruptos e influenciáveis, em sua maioria, tendendo sempre para proteger os mais bem aquinhoados, em detrimento da apuração efetiva da verdade. Naturalmente, naquele tempo de parcos recursos técnicos, as provas obtidas, os testemunhos dos servos, a confirmação de Lélia, a sua maneira bizonha e ingênua de se defender, a tornavam quase que reconfessa da acusação da morte de Drusila, ainda que não existisse claramente motivo para que isso se desse. Aventava-se a hipótese de pretender furtar suas riquezas, de vingar-se de seus modos arrogantes, de estar a serviço de alguém que lhe premiaria depois do assassinato. No entanto, nada de seguro e concreto havia sido levantado para apurar os motivos da jovem. Isso não era importante naquele momento. Restava a questão de Serapis. Diante de todos os fatos, a jovem resolvera adiar a sua vingança contra Marcos, que a iria desprezar. Agora, mais do que nunca, ela não podia demonstrar nenhum desejo de fuga ou de sequestro da filha Lúcia, que a cada dia mais se afeiçoava à sua pessoa. Na falta da genitora que nunca lhe dedicara o amor mínimo que se espera de uma mãe em relação à filha, a pequena Lúcia, que por essa época já tinha ultrapassado o primeiro ano de vida, se havia aproximado ainda mais de Serapis, que tentava tudo fazer para fornecer o devotamento próprio de uma mãe amorosa e preocupada. No entanto, as condições de Serapis logo iriam ser impossíveis de ocultar, o que lhe imporia a necessidade de declarar quem seria o pai, já que se tratava de uma serva para a qual não eram permitidas as regalias do anonimato, nem concedidos o respeito aos seus direitos femininos de discrição. Por isso, para ela, a questão se tornava mais urgente, à medida que deveria agir em consonância com as determinações do futuro pai. Este, por sua vez, sem a presença de Drusila, se tornara ainda mais interessado no refazimento de sua vida ao lado da jovem serva amada, sem que o pudesse fazer assim de inopino, sem preparo. Desejava assumir sua relação com Serapis imediatamente. No entanto, ainda que ele fosse o poderoso dono da casa, a sua atitude poderia reverter o andamento pacífico das coisas. Se isso acontecesse, naturalmente imputariam a ele a traição consumada. Eis que a gravidez da serva só poderia ser atribuída a um relacionamento espúrio. Se isso aparecesse, tanto ele quanto Serapis poderiam ser suspeitos de envenenamento de Drusila, o que lhe provocaria sérios problemas legais à luz do direito romano, sobretudo em função dele ser aquele que recebera boa parte da fortuna da mulher quando da união. Não seria difícil algum parente a solicitar a destituição dos direitos do viúvo, com base na suspeita de ter sido ele próprio o responsável pelo envenenamento. Afinal, tinha os meios de fazê-lo e depois acusar uma serva inocente e vulnerável. Tinha a oportunidade de concretizar o crime,
insinuando tóxico letal através de qualquer de seus servos de confiança e tinha o mais candente de todos os motivos, ou seja, o caso amoroso e a gravidez de Serapis, para lhe servir de peça incriminadora perfeita. Não, diante de todos estes fatos, Marcos não poderia relacionar-se com Serapis assim à luz do dia. Desse modo, deliberou levar adiante seu plano de afastar a serva, determinando que Serapis fosse trazida aos seus aposentos, alegando que precisaria tratar de assunto referente à filha órfã. Trazida ao interior de seu quarto, no qual se fez encerrar a sós, Marcos deu vazão aos seus sentimentos represados desde algum tempo, quando já não podia cercar-se de Serapis como queria. Ah, que saudades sinto de você, minha amada, exclamou o jovem no arroubo de seus sentimentos sinceros. Buscando corresponder aos gestos, Serapis retribuiu seus carinhos procurando ser íntima, deixando as formalidades que a obrigavam a permanecer distante e fria na condição de simples serva de poderoso senhor. Sim, Marcos, para mim também ha sido um período de amarga distância. Sonho em me aproximar de seus braços e sentir o perfume de sua pele. Todavia, não posso romper as barreiras que nos separam. É verdade, meu amor. Estas barreiras são altas e poderosas e eu agradeço a sua compreensão. Em seu íntimo, a alma de Serapis imaginava, novamente, que o rapaz, agora livre para dedicar-se a ela, iria assumir as coisas entre eles e colocá-la no lugar da esposa, ainda que com algum cuidado para não produzir choques desnecessários. Ali, no quarto do patrão, ela entrevia o momento em que a convidaria a casar-se com ele, dando continuidade à sua venturosa ascensão, tendo por base a tragédia de Drusila. Permanecendo em silêncio, Marcos continuou dizendo: Estive pensando sobre tudo o que aconteceu e, pelo que meus julgamentos me aconselham, deveremos prosseguir com nosso projeto. Como assim, meu senhor? Perguntou algo surpreendida. Sim, Serapis, você se ausentará desta casa até que os fatos estejam esquecidos e possa ser mais fácil que nosso sentimento seja apresentado ante todos, sem os dissabores de uma assodada união perante uma sociedade romana astuciosa e má, o que poderia para sempre prejudicar nossos projetos. Assim, comunicarei a Licínio o seu afastamento, e em face da ausência da mãe, empreenderei viagem com a justificativa de levar Lúcia para a companhia dos parentes de Drúzila, que vivem longe daqui, e direi a todos os servos que você a seguiu como a serva predileta da criança, a fim de que em sua companhia ela encontre a paz e a serenidade segura que uma criança precisa para crescer. No entanto, você vai para o nosso refúgio e me espera por lá. Ao mesmo tempo, manteremos em sigilo o seu estado, e assim que nosso filho nascer, aí então poderemos dar curso normal à nossa existência, já com o tempo conspirando a nosso favor, para que você regresse para cá na condição da mulher escolhida. Na verdade, viajarei com Lúcia até a fazenda e depois de alguns dias retornarei com ela em sigilo e a deixarei sob seus cuidados, em nosso pequeno palácio no qual você já estará abrigada. Escutando-lhe com uma insatisfação mal disfarçada, percebera que Marcos não pretendia elevá-la de imediato à condição desejada. No entanto, as suas ponderações lhe pareciam prudentes e seus motivos, longe de parecerem desculpas fúteis, revelavam o desejo futuro de torná-la sua esposa. Ante tal constatação, a mente astuta de Serapis se deixou envolver pelas perspectivas vantajosas, além do fato inegavelmente favorável de que teria Lúcia sob seu controle imediato, ficando o pai dela afastado, como aliás se mantivera praticamente desde o nascimento. Marcos esperava o nascimento do filho varão tão valorizado naquela sociedade conflitante e hipócrita.
Ter uma filha e não tê-la era praticamente a mesma coisa. Vendo que era chamada a opinar naquele processo que o amante lhe apresentava, Serapis aqueceu, dizendo: Como sempre, meu senhor, suas deliberações guardam justiça e sabedoria que não me permitiriam discordar de seu bom senso. Assim, se me permite pedir algo, peço apenas que depois de meu regresso ao local de nossos encontros, possa contar com a sua visita, uma que outra vez, pois a solidão seria capaz de me fazer enlouquecer, como creio que fez com Drúzila. Ora, Serapis, que pedido mais desnecessário! Falou Marcos, puxando a jovem ao seu encontro e fazendo-a sentar-se em seu colo paternalmente. Sinto muito a sua falta e, apesar de ter Lúcia como companhia, a quem me devotarei com todas as forças do meu ser, não poder mais estar aqui neste palácio que me permite escutar seus passos pelos corredores, sentir a sua presença por detrás destas portas, representará afastar-me do calor que me mantém aquecida e feliz. Enaltecido por aquelas palavras adocicadas, partidas de uma boca que sabia medir o tamanho dos elogios, a fim de conseguir o que desejava, Marcos ficou ainda mais enternecido com as maneiras da jovem amada, e de forma mais carinhosa lhe disse: Serapis, eu mesmo, por mim, me mudaria para lá e passaria a viver ao seu lado. Aliás, nesta hora, invejo os escravos que se unem com quem o próprio sentimento aconselha, sem precisarem se preocupar com as mentirosas convenções dos homens. Como estamos metidos nesse meio perigoso e astuto, tomaremos cuidado para que tudo siga normalmente, sem impedir que eu realize o maior prazer de minha vida, que é o de estar junto de você o maior número de vezes. Esteja segura de que não lhe faltará nada, nem para Lúcia. Tomarei todas as providências para que uma serva de confiança esteja a serviço de suas necessidades, inclusive para ir realizar as compras emergenciais, já que as aquisições mais comuns Licínio se encarregará de fazer. E quando devemos nos transferir para lá? Assim que comunicar o fato a Licínio, ele providenciará a transferência. Repassemos nosso plano então. Como já disse, você e Lúcia irão em momentos diversos. Primeiro você irá, como alguém que deixa o nosso serviço e parte para longe, fingindo que foi enviada antes de nós e junto com a bagagem de Lúcia ao destino que nos espera, a fim de que não viajemos juntos. Depois de alguns dias, dando a todos a explicação de que levarei Lúcia para a companhia dos parentes distantes que já aguardariam, já que de mim mesmo não tenho pais que possam assumir na condição de avós a criação da menina, partirei com ela, mas para a fazenda, onde ficarei algum tempo, até que regresse e entregue a filha aos seus cuidados. Apenas Licínio vai saber de tudo. E depositando um ardoroso beijo em seus lábios, Serapis selou seu compromisso, sem que, no fundo, isso significasse a absoluta e total correspondência aos seus desejos. A serva estava apenas adiando seus planos, tendo em vista as ocorrências últimas e o avanço do estado gravídico, período em que estaria muito mais vulnerável do que em qualquer outro. Com o nascimento, pensava ela, suas forças estariam redobradas, já que, dando a Marcos o tão desejado filho, poderia sentir-se ainda mais poderosa perante sua pessoa. Tão logo deixara o quarto do viúvo, não sem antes prometerem recíprocas juras de amor. Marcos ordenara a vinda de Licínio, com quem deveria ter uma conversa muito aberta e sincera. Pode entrar, meu amigo, falou o dono da casa ao servidor fiel e amável. Obrigado, meu senhor, respondeu Licínio, colocando-se à distância de Marcos. Vendo-lhe a postura de subserviência, o senhor do palácio lhe autorizou amistoso. Vamos lá, Licínio, pare com essa coisa e sente-se aqui ao meu lado, pois preciso ter uma daquelas conversas que sempre tivemos nos nossos tempos de juventude despreocupada, quando me abria com você e de você recebia conselhos sábios que muito me ajudaram.
Pois não, Marcos. Para mim também é muito prazeroso lembrar-me desse tempo. Vamos lá, pode falar, disse Licínio, sentado já bem próximo de Marcos, não sem antes imaginar o teor do assunto, que pelo inusitado daquela hora mais íntima, rara desde que Marcos assumira a condição de chefe de família, deveria envolver a confissão de seu relacionamento com Serapis. Confirmando seus pensamentos, pelo muito que conhecia daquele jovem, escutou-lhe o desabafo, há muito guardado no peito. Licínio, meu amigo, nunca deixei de contar-lhe tudo o que se passa comigo, e graças à sua fidelidade, tenho-me conduzido por caminhos menos dolorosos. Você me conhece em todos os meus defeitos e assim sabe que não está aqui o dono do palácio, nem o empregado que o administra. Ante o silêncio amistoso do interlocutor, Marcos continuou. Sempre procurei encontrar o amor em alguém e desde a juventude, quando os negócios do mundo e os interesses do cofre manipulavam os sentimentos e as uniões, minha trajetória tem sido uma constante frustração entre os braços de Drúzila odiosa e mesquinha e os encantos de prostitutas profissionais que em nada são capazes de sentir as carências de afeto de alguém que elas pensam ser o mais ditoso dos homens, apenas porque possui o dinheiro que lhes falta. De muitas delas obtive a proposta de casamento, sem contudo poder fazer mais do que rir-me de sua ingenuidade. Você é testemunha de meus sonhos rompidos, de meus projetos destruídos, sobretudo com o nascimento de Lúcia, que apesar de bela e forte, não representa o varão que haverá de perpetuar-me o nome. Desse modo, imaginava que estaria condenado pela ironia de nossos deuses a vagar solitário, como cego faminto pelo ambiente dos manjares, sentindo-lhes o perfume, mas impedido de prová-los. Isso aconteceu comigo até o dia em que conheci uma jovem que rompeu dentro de mim todas as amarras que impediam ao cego pudesse provar os pratos e saciar a fome de afeto. Foi aqui no palácio que encontrei essa jovem e, pelo que você já deve estar imaginando, estou seguro, acha-se ela na condição difícil de serva de nossas necessidades. Licínio seguia sereno e firme, sem nada dizer sobre as revelações de Marcos. Desde o momento em que a vi, algo mágico aconteceu em meu ser, como se uma atração irresistível me obrigasse a procurá-la numa mistura de medo e ansiedade. Algo me dizia que ela era minha perdição e minha felicidade simultaneamente. Depois de muito resistir, buscando prazer nas mulheres fáceis, caras ou não, sentia meu espírito inclinado a buscá-la. Quanto mais me frustrava no prazer sem afeto, mais sua imagem mental me perseguia, requisitando-me atenção. Os sonhos eram com ela, os olhares furtivos a buscavam por entre os corredores do palácio. Jamais me havia apaixonado dessa maneira, e sobretudo por uma serva. No entanto, aconteceu, e tais coisas do coração não se podem controlar. Meu único arrependimento nisso tudo foi descobrir posteriormente que a mesma jovem também era requisitada pelo seu afeto. Depois de ter me revelado, sem imaginar que seu coração também se inclinava em sua direção, Serapis me contou que você a havia procurado, apresentando-lhe seus sentimentos. Isso para mim, se o soubesse antes de me ter aberto com ela, teria sido capaz de evitar que fosse tão atirado, até que entre você e ela as coisas se tivessem definido. No entanto, era tarde. Demais, e pelas palavras da própria jovem, não possuía ela o desejo de ligar-se a você, tendo se comprometido comigo, que lhe informaria de sua negativa. Ao mesmo tempo, revelou-se igualmente desejosa de conhecer-me. E para encurtar a história, passamos a nos encontrar lá no local que, você sabe, tenho reservado para a busca da felicidade física como compensador da infelicidade do coração ao lado de Drúzila. Ouvindo-lhe a confissão honesta, Licínio admirava-se da tardia lealdade de Marcos,
aquela que ele sempre esperara de sua parte. Ainda que demorasse a chegar, rompendo seu silêncio, comentou: "A viagem para a fazenda?" Sem esperar que completasse a frase, Marcos agregou: "Foi arranjada por mim para afastar Drusila de casa, a fim de que tanto eu quanto Serapis pudéssemos nos encontrar por mais tempo e sem riscos maiores. Desculpo-me consigo por ter usado de um estratagema pouco leal para que a minha mulher ficasse longe daqui. No entanto, há muito tempo, desde que me recordo o homem feito, não sentia um tal arrebatamento por uma criatura, o que me levou a agir como agi. No entanto, os deuses são caprichosos e voluntariosos. Fruto desse encontro, deliberaram que Serapis passasse a carregar no ventre a semente de nossa união ilícita aos olhos dos cânones de nossas tradições. Ela está grávida? Perguntou surpreendido o administrador. Sim, Licínio, Serapis será mãe e não demorará muito. Pelos deuses, Marcos, isso é perigoso demais para esta casa e para sua reputação, principalmente depois do falecimento de Drusila. Eu sei disso, Licínio, por isso é que o chamei aqui. Preciso que me ajude a solucionar essa questão. Naquele momento, Licínio não sabia se lamentava o afeto perdido de Serapis com os seus sonhos de união desfeitos ou a situação do amigo a quem se devotava sinceramente, apesar de todos os seus defeitos e fraquezas humanas. Seguindo o entendimento, Licínio adiantou. Com essa situação, Serapis passa a ser a suspeita de assassinato mais ainda do que Lélia, a pobre serva, mais tola do que má. E o que é pior, Marcos, essas suspeitas podem resvalar sobre você. Sim, Licínio, é verdade. Já pensei em tudo isso. Pense bem, Serapis informou-me que recebera de Lélia um frasco de sonífero e que o teve em seu poder por um dia inteiro. Devolveu-o sem usá-lo, temendo alguma coisa errada ou premeditada por parte dela e de Drusila. Naturalmente, temeu que fosse veneno e não sonífero. Depois, passado algum tempo, eis que a própria serva de confiança de sua esposa transporta o jarro envenenado até o quarto. E lá permanece para testemunhar os cruéis estertores da senhora, entrando em desespero por vê-la nas aflições do desenlace. Não foge, não se ausenta, não parte para longe. Logo mais, no procedimento investigativo que você realiza, acaba descoberto em seus pertences o frasco que se confirmou tratar-se de veneno, mas que a pobre criatura insistia ser apenas sonífero, recebido como tal de Drusila, que acabou vítima da própria astúcia. E Marcos, acompanhando o raciocínio de Licínio, mais profundo e maduro do que o dele próprio. Tudo isso é muito estranho, sobretudo quando ela invocou, ao me acusar, o testemunho de Lívio sem imaginar que ele estivesse morto, como já era do seu conhecimento pela informação recebida, tempos depois de nosso retorno da fazenda. Lélia, pelo que pude avaliar, não imaginava que o rapaz estivesse morto igualmente envenenado. Ela se apoiava nele para defender-se. No entanto, sempre me perguntei qual seria o motivo de Lélia para envenenar Drusila deliberadamente. Nunca o encontrei. No entanto, agora com sua revelação da gravidez de Serapis, posso entender melhor as coisas e perceber que pode haver uma outra verdade escondida por baixo das aparências de culpa de Lélia. Além do mais, se Serapis pode ser suspeita, seria um problema levá-la a julgamento sem base segura e na condição em que se encontra, o que não facilitaria as coisas nem para ela nem para você, meu amigo, já que as pessoas procurarão criar em suas imaginações a versão do complô entre o marido e a serva para assassinar a esposa e tomar-lhe o lugar, como tem sido muito comum nas classes mais abastadas de nossa sociedade corrupta. Acostumadas a se envenenarem todos os dias, com venenos reais ou com venenosas palavras e inverdades agressivas,
as pessoas saberiam identificar neste drama os traços do crime que poderia ter sido cometido pela empregada grávida do patrão e pelo patrão apaixonado pela serva, ambos precisando tirar do caminho a esposa inconveniente e intolerável. Marcos estava surpreso com a profundidade de avaliação que Licínio apresentava ante seus olhos. Nunca havia pensado seriamente que Serapis poderia estar por detrás disso tudo. No entanto, não desejava igualmente levar a questão para o lado de incriminar a mulher amada e futura mãe de seu filho. Bem, Licínio, suas palavras são sempre luminosas e cheias de maturidade. No entanto, como você já falou, não será bom lançar suspeitas a esmo, depois que já tivemos a acusação irrefutável lançada sobre Lélia. Assim, gostaria que você me ajudasse na realização do meu projeto conforme vou expor-lhe. Dito isso, Marcos passou a lhe apresentar todo o plano que tinha traçado com Serapis. E efetivamente bem concebido, recebeu do administrador todo o apoio que o mesmo poderia prometer, como a única e mais adequada solução para remendar a situação delicada em que as contingências da vida os havia colocado. Assim ficou acertado que Licínio providenciaria a mudança sem qualquer comentário, instalando a jovem serva no ambiente outrora usado para os encontros licenciosos de Marcos, modificando-lhe o interior para que fosse transformado em uma moradia mais digna de uma mulher, que lhe seria a mãe do filho tão esperado. No entanto, depois de terem tudo acertado, Licínio se sentiu inclinado a solicitar de Marcos um favor. Marcos, o imperativo de consciência me ordena recorrer ao seu coração generoso para pedir uma coisa. Claro, Licínio, fale sem medo, pois a você não posso negar nenhum pedido. Pois então, meu generoso amigo, permita-me ajudar Lélia, a fim de que não seja condenada à morte horrenda, como têm morrido centenas de pessoas nas festas cruéis que ao povo tanto agrada. Prometo que buscarei ajudá-la sem comprometer nenhuma outra pessoa e aceite que a sua mão amiga esteja estendida para que uma inocente não seja morta, até que seja provada sua culpa. Eu procurarei autoridades em seu nome e explicarei que a acusação foi feita no clamor dos acontecimentos, mas que seria necessário fazer uma nova pesquisa, pois há suspeita de que a própria Drusila foi quem resolvera colocar fim na própria vida. Creio que uma vez morta, e sendo verdade que fora ela fornecedora do cáustico, do mesmo modo que me entregou sonífero na noite em que pretendia me acusar, e me usar para satisfazer seus desejos frustrados, nada mais justo que carregue para o túmulo a culpa de ter envenenado a si própria. Testemunharei que ela tinha o hábito de valer-se de tais substâncias para manipular as pessoas e creio que sem a sua oposição conseguiremos tirar Lélia dessa situação dolorosa. Nada farei, contudo, sem a sua aprovação pessoal. Por isso, estou a suplicar que me conceda. Já há muita tragédia sob nossos olhos. Observando a nobreza de Licínio, que com seu modo generoso e humano se interessava pelo destino de uma serva inútil e tão mesquinha, a ponto de tê-lo acusado de assassinato na noite das apurações sobre a morte de Drusila. Marcos não teve como negar-lhe a solicitação, apenas advertindo-o. Admiro seu empenho por uma pessoa de nível tão inferior. No entanto, apesar de não poder negar a minha autorização, que neste momento lhe concedo, reforço o pedido para que não coloque Serapis nesse processo. Se para salvar Lélia tiver que perder Serapis e o filho que ela carrega, prefiro que ela morra. Estamos combinados, Marcos. Tudo farei para que não ocorra nenhum prejuízo para Serapis e para sua felicidade. Empenho minha palavra e minha vida nessa garantia. Assim se despediram os dois amigos que agora haviam dado os passos no sentido de se tentar restabelecer a verdade dos fatos. No entanto, Marcos não iria ficar sem adotar as medidas com as quais garantisse a condenação de Lélia.
Depois de terem se entendido, Marcos pensara um bom tempo e, como Lélia lhe parecia a mais conveniente das condenáveis, sobretudo porque a outra suspeita, em vista de tudo que Licínio havia dito, seria a própria amante, havia chegado à conclusão de que deixaria Licínio tentar salvar Lélia, mas por sua vez visitaria juízes e pessoas de sua influência, a fim de mantê-la presa e condená-la pelo delito, até mesmo para que não parecesse tolo, depois de ter realizado as investigações sumárias apuradoras da culpa da serva. Assim, no dia seguinte, enquanto Licínio preparava a transferência de Serapis, Marcos, sem que o amigo soubesse, iniciara uma série de visitas com a finalidade de manter Lélia reclusa e pleitear, com base nos favores que muitos lhe deviam, sua condenação, como se tratasse da vingança do marido ultrajado, pela arrogância de uma serva que lhe furtara não somente a esposa, mas também a mãe de sua filha. Seu desejo de manter as coisas como estavam iria ser exercido, a fim de tornar inócua a iniciativa de Licínio em proteger uma inocente. Com isso, garantiria a própria felicidade e estabeleceria as bases para a futura união. Assim, leitor e leitora queridos, as pessoas imaginam que são capazes de agir segundo suas vontades, sem considerar a lei de amor e de justiça que regula as relações no universo. A falta de Deus nos corações empurra as criaturas para os abismos da dor e do sofrimento. Quantas vezes queremos realizar as coisas segundo nossos interesses escusos, relegando a plano secundários conceitos elevados e os imperativos da fraternidade humana? Quantos de nós, estribados na ambição, não nos permitimos tomar dos outros o que não nos pertence com a justificativa do lucro? Quantos se permitem levar o sofrimento aos demais com a desculpa de que tal se dá em face das lutas da vida? Quantos se acumpliciam com o mal porque dele vão obter algum proveito financeiro, com a justificativa de que todos fazem isso e que se ele não fizer, algum outro fará? Quantos se justificam em suas aventuras com o argumento da emoção da adrenalina? Entender as leis espirituais que dirigem todas as criaturas nos coloca na rota segura da construção de elevados objetivos, atenuando as arbitrariedades e diminuindo os erros que cometemos. Nunca estamos de posse de todos os termos do processo, a fim de lançarmos uma sentença isenta de erros e que represente o mais elevado conceito de justiça. Para nossa leviandade, o sofrimento tem sido a cela onde temos que quitar os arroubos de nosso voluntarismo capenga. Se aprendermos, no entanto, a respeitar a vontade de Deus que pede que tudo façamos para que nossos semelhantes não sofram, que nos esforcemos para que as lágrimas sejam secadas, que ajudemos no limite de nossas forças físicas e morais, entenderemos que a vida é mais bela do que o lucro que se consegue, do que o sorriso de nossos lábios sobre o coro dos que soluçam, do que os prazeres fugidios da vida conquistados ao preço da miséria de muitos. A vida é esteira luminosa que podemos deixar atrás de nós pelos passos de bondade que efetivemos. Nenhuma vantagem do mundo nos concederá a alegria da consciência tranquila, se essa não for obtida pelo bem que se realize. Seremos atingidos pelos nossos atos inflexivelmente. A retidão no bem pode nos causar algum sofrimento. No entanto, é uma dor com fundamento na bondade, uma dor transitória e nobre. Buscar aventura pessoal por nos associarmos com o mal poderá nos dar alguma satisfação. Mas é um bem-estar com fundamento no egoísmo, na maldade, que haverá de se tornar uma dor perene e mesquinha, a persistir até o dia em que tenhamos coragem de devolver o que furtamos, de refazer o que destruímos, de reparar o mal que fizemos com o bem que venhamos a colocar em seu lugar.
Não sorria hoje à custa da lágrima de alguém. Aprenda a chorar agora para que alguém possa sorrir. Isso é mais duradouro em sua existência, porque demonstra que você assimilou a bondade que Deus colocou em seu interior, autorizando-a a ganhar asas e elevar-se acima de um simples ser humano, colocando-se a caminho da angelitude. Nenhum de nós conseguirá fugir do progresso moral que nos espera. Pense nisso. Viva isso!